A, a gente acaba estudando muito sobre óleos essenciais, porque a maioria dos cosméticos naturais tem algum extrato dessa substância. Então, e sem contar os inúmeros benefícios que os óleos essenciais podem trazer na nossa saúde, inclusive na nossa pele. Então, hoje a gente vai conversar com a Daiane, que é uma especialista em óleos essenciais, para trazer mais conhecimento para a gente. E a gente poder saber como utilizar, porque existem muitas dúvidas, né? Sobre como a gente pode utilizar os óleos essenciais. Então, a gente tem todas essas dúvidas hoje. Então, vamos esperar ela entrar. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bem, e Ai, você? deixa eu botar um filtro, porque minha cara não tá dando agora. Meu Deus. Eu nem sei pôr filtro. Não, tá Então, lindo, tá Daiane, ótimo. boa noite. Queria te agradecer por você aceitar o convite de participar. Minhas pacientes têm muitas dúvidas sobre óleos essenciais. Eu amo, assim como elas, acho que muita gente que estiver aqui. Então, eu queria muito te agradecer e você estar aqui comigo e ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite. Vai ser bem legal o nosso papo. Ah, com certeza. Eu queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Daiane, mais conhecida como Dai. Não me chamem de Daiane, porque eu acho que tá chamando minha atenção. Eu sou formada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Depois eu me especializei pela Academia Europeia de Medicinas Naturais em naturopatia. E também estudo há mais de 5 anos aromaterapia, né? E aí eu fui aprofundando nesse mundo da aromaterapia. Na verdade, a princípio foi por conta de cosméticos naturais. Atualmente eu tenho uma marca de cosméticos, né? Que é a Bionevi. Já a gente fez 5 anos agora em agosto. E o meu início na aromaterapia, assim, de uma forma mais intensa, foi por conta da cosmética, né? Uhum. Então, eu tinha muitos problemas na minha pele em relação a alergias, a coceiras, sempre tive a pele bastante sensível. E aí eu comecei a pesquisar alternativas, porque eu pensava, tem alguma coisa errada, né? Eu não sabia o que era, não sabia o que fazer, mas comecei a me questionar sobre algumas coisas. E a minha formação em engenharia de bioprocessos, ela é uma formação mais voltada para questões industriais, para desenvolvimento de coisas tecnológicas. Então, assim, totalmente diferente da aromaterapia, né? Então, fiquei nesse começo aí meio e agora, né? Para qual caminho que eu vou. E aí comecei a estudar sobre os óleos essenciais para cosmética e comecei a me desenvolver nessa área. E hoje estou aqui, produzo conteúdo, tenho curso. Hoje mesmo, né, tô com meu curso aberto. Então, assim, tô nesse mundo aí já há um bom tempo. Ah, que barato. A gente sempre começa assim, né? A gente tem uma porta de entrada que leva para o conhecimento e você vai ampliando e ele acaba mudando a sua vida, né? Eu vejo o processo da gente buscar por produtos mais naturais, sejam alimentares ou o que a gente põe na nossa pele. Geralmente começa de um lugar, aí a gente vai aprendendo, tomando consciência, e ele ganha uma dimensão muito maior, que nem você falou, que você veio do cosmético e acabou tendo conhecimento da aromaterapia de uma forma mais ampla, né? É bem bacana. E a gente sabe que a maioria dos cosméticos naturais, eles têm extratos, né, concentrações de óleos essenciais. E a gente estuda vê que os óleos essenciais, na verdade, eles são um somatório de vários princípios ativos, eles têm uma concentração botânica muito elevada, então, óbvio que eles trazem vários benefícios, tanto no nosso sistema nervoso central, na nossa pele, no nosso organismo como um todo, né? E é o foco hoje da nossa conversa. O que você acha qual óleo essencial que você acha mais interessante na pele? Mais versátil, por exemplo? Ó, coloca o comentário fixado aqui do tema da live para a galera. Ah, é verdade. É verdade.
Onde a gente põe mesmo? Eu acho que a Dai caiu, né? Ou fui eu? Gente, acho que ela caiu. Já já ela tá de volta. Já já ela tá de volta, mas a gente, só para contextualizar vocês que estão entrando agora. Oi, Voltei! voltou. Caiu! Daí onde eu É, ponho mesmo? Eu geralmente só ponho no início, eu acabei você digita no o comentário comentário. aqui mesmo, e aí você clica nele, segura em cima, e daí vai aparecer fixar comentário. Ah, tá. Que aí a galera que entrar consegue ver aqui, né, o que a gente está falando. Bom, agora respondendo a sua pergunta, eu acho que antes de eu entrar nesse papo, assim, eu não sei, né, quem que está assistindo, se de repente é uma galera que ainda não, né, não conhece sobre os óleos e tudo mais. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os óleos essenciais, como você falou, eles são ativos muito poderosos, muito concentrados, que a gente faz extração das plantas. Então, quando a gente vai aplicar ele na pele, no cabelo, no corpo, a gente precisa entender que precisa de uma diluição adequada, né? Porque senão a gente vai ocasionar problemas. Então, tem óleos essenciais que são dermoagressivos, que são fototóxicos, que podem irritar a superfície da pele. Então, quando a gente faz a diluição adequada, a gente usufrui dos benefícios do óleo e a gente evita aí qualquer tipo de risco, né, de efeito negativo. Então, o óleo essencial, ele é composto por vários ativos. Quando a gente analisa ele, ele pode ter 100, 200, 300 compostos no mesmo óleo essencial. Então, para a pele, tudo vai depender, eu sempre parto do princípio que é, qual é o objetivo? Então, algumas pessoas vão me falar, eu quero para acne, eu quero para manchas, eu quero para, né, ficar com uma pele mais viçosa, de repente para um estímulo de colágeno. Então, sempre a gente parte desse princípio. Então, antes da gente pensar qual é o melhor óleo para a pele, a gente tem que pensar qual é o melhor óleo para tal objetivo. E aí a gente vai ter a escolha do óleo, né? Então, eu acho que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é esse. Depois que a gente pensou no objetivo, a gente vai lá escolher quais os óleos que são bons para a aplicação que a gente busca. Depois que a gente chegou nisso, a gente tem que pensar em qual que é a diluição adequada para o rosto, né? Para a pele, enfim. Vamos pensar, vamos focar no rosto, né? Que é o que a gente mais aí busca. Depois disso, a gente vai pensar, então, na forma de diluição desse óleo. Eu vou diluir num creme, eu vou diluir num óleo vegetal, eu vou diluir no gel. Como que eu vou fazer essa diluição? E aí, então, a gente chega no final, que é a aplicação na pele. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, sabe? Qual é o objetivo? Daí a gente vê que ele precisa, o óleo essencial precisa de uma orientação de uma naturopata como você, ou de um médico dermatologista, para a gente conseguir essas fórmulas. Claro que a gente sabe que tem poucos óleos essenciais que eles são mais tranquilos, né? Como eu sempre comento com meus pacientes, se eles têm principalmente aquela espinhazinha da menstruação, que pode pegar uma gotinha do óleo de melaleuca, né? Que é o tea tree, e pôr no cotonete para pôr na lesãozinha, né? Porque ele é antimicrobiano, ele é anti-inflamatório, controla a oleosidade. E eu acho que o mais famoso deles que é o óleo de lavanda, né? Então, principalmente se você está com aquela dorzinha de cabeça, precisando relaxar, põe um pouquinho na têmpora, né? Você pode fazer em formulações anti-inflamatórias para a pele, às vezes algum eczema, que é uma dermatite, né? Que é aquela vermelhidão com descamação. Mas, assim... A lavanda e o tea tree são dois óleos, né? Bem, assim, multifuncionais. E, no geral, são bem tranquilos, desde que a gente, né, saiba como aplicar, como fazer e tudo mais.
Então, por exemplo, a lavanda, né, a gente já pode pensar aí no efeito mais calmante, mais anti-inflamatório, mais para um estímulo de colágeno, né, uma coisa assim, mais a nível celular, né? Ela tem uma ação mais potente, porque os óleos têm moléculas bem pequenininhas. Então, a absorção, a permeação na pele, né, é muito, desde que você faça uma diluição correta, é muito completa, é muito intensa, né? E o tea tree, a gente já pode pensar numa coisa mais cicatrizante, secativa de espinhas. Então, tem algumas pessoas que querem usar o tea tree, por exemplo, numa descamação no couro cabeludo. E aí eu falo, o tea tree, ele tem uma ação secativa. Se o seu couro já está descamando porque ele está agredido por algum agente externo, seja lá o que for, pode ser que você agrida mais com o tea tree. Né? Então, é legal entender esse objetivo, né? Entender como que, aonde a gente quer aplicar por conta disso. Então, um óleo que eu poderia falar assim, olha, ele é seguro num grau assim, que a diluição, mesmo se você errar na diluição, os problemas serão mínimos, seria a lavanda, né? Que é um óleo bastante seguro, bem versátil, bem estudado, então eu gosto bastante dele. E o couro cabeludo, ele tem uma permeabilidade muito alta, gente. Então, tem que tomar muito cuidado. E existem vários motivos para o seu cabelo estar descamando. Claro que a caspa vai ser sempre o principal, né? A principal causa de descamação do couro cabeludo. Mas existem muitos motivos. A escova progressiva é uma que pode gerar uma descamação, uma agressão. Você pode estar com uma dermatite de contato. Então, o óleo essencial que tem, que nem a gente conversou aqui, ele tem muitos ativos, né? Então ele pode acabar irritando. Ele, por ter uma variedade muito grande, algum deles pode levar uma acentuação do problema. Então, você deve estudar um pouquinho, saber o que você tem, isso já ter tido alguma orientação. E se for usar, testar em lugares mais finos do seu corpo, né? E lembrar que substâncias naturais, eu sempre comento isso aqui, substâncias naturais podem causar alergias, né? Então, não é porque natural não tem os aditivos tóxicos que não vai causar alergia. Então, tem que tomar cuidado, né? Eu tenho até algumas pacientes que são alérgicas à maioria dos óleos essenciais, né? Então... E tem gente que às vezes fala assim, tem dois pontos, né? O primeiro tem gente que fala, não, mas é natural, não tem problema. Isso é assim, um mito bem grande, porque natural ele não é sinônimo automaticamente de seguro, né? Uhum. E a outra coisa é que alguns falam que o óleo essencial, ele não é capaz de gerar alergia porque ele não tem proteína. Isso também é uma mentira. Porque ainda que a gente necessite de uma proteína para gerar uma reação alérgica, né, alguma coisa que tenha, na superfície da nossa pele, né, lá nas células de Langerhans, a gente tem proteínas que se ligam a essas moléculazinhas dos óleos. Então, por isso que eu sempre bato muito na tecla de dilua um óleo, use da maneira correta, porque assim, as pessoas têm na cabeça que quando eu uso mais, vai ter mais efeito. Uhum. É uma coisa assim, né? Vou jogar um monte porque vai funcionar. E não é assim que acontece, porque são alguns pontos que a gente tem que pensar. Por exemplo, quando eu aplico óleo essencial puro na minha pele, achando que vai resolver o meu problema, primeira coisa é que eu posso gerar uma reação alérgica ou uma irritação local, né? Porque a irritação local, ela pode ser intrínseca ao óleo, ou a alergia pode ser também intrínseca ao óleo, já tem uma característica mais fácil de fazer isso. Uhum. E também ao indivíduo. Às vezes a pessoa já tem uma facilidade para ter alergia. Então a gente tem que pensar também outra coisa. Se eu aplico puro na pele, se eu quero uma absorção mais intensa na minha pele, a gente concorda que ele é volátil, né? Ele evapora com facilidade. A superfície da nossa pele é quentinha, né? A gente tem aí uma média de 36 graus de temperatura comum. Essa temperatura vai fazer com que o óleo evapore. Então, o tempo de contato do óleo puro na minha pele vai ser muito pequeno. Então, acaba sendo não muito inteligente usar o óleo puro. Agora, igual você falou, tem uma espinha pontual, ela tá inflamadinha, tem que secar, é uma coisa. Porque vai ser um contato mais imediato. A espinha tá para fora, ela não tá escondidinha lá, uma espinha interna, ela tá ali para fora, já exposta. Então, é uma coisa diferente. Sem contar também a economia, né? Porque o óleo essencial, a gente sabe que alguns têm os valores elevados e não dá para sair comprando por em qualquer canto. É um bom argumento. Exato. E a gente tem que pensar que as alergias, elas são individuais, né? Então, e uma coisa importante de falar sobre alergia
é que geralmente os pacientes até chegam e falam, nossa, mas eu nunca tive aquilo. Você nunca teve até ter. Até porque você precisa da memória imunológica. Eu até brinco. Você tem memória de algum lugar que você nunca foi? Não. Você precisa estar no lugar para você ter a memória do lugar. Então, aquela substância, primeiro você entra em contato, você não vai ter alergia. Depois você vai fazer os soldadinhos de defesa, que a gente chama de fase efetora da alergia, né? Você tem a fase indutora e depois você tem a fase efetora, que é quando você novamente se expõe à substância e acaba desenvolvendo essa alergia. E que nem a gente comentou, por ele ter inúmeros princípios ativos, a gente pensa assim, é um óleo só, né? Mas ele tem muitos. Uhum. Até porque ele é natural. Então, ele não foi isolado em laboratório, aquela substância. Ela é pura. Então, ela vai ter muitos componentes. Então, aumenta a chance, né? De você ter alergia àquele produto. Então, a gente tem que usar com moderação, porque é caro, porque para você não ter nenhum problema. E vários óleos vegetais, além deles terem propriedades que te ajudem que ajudem e fazem sinergia com o óleo essencial, potencializando o efeito que você quer, seja envelhecimento, mancha, acne, eles muitas vezes são carreadores, que nem você falou, que às vezes o óleo essencial puro é muito volátil, né? Então eles ajudam a carrear e aumentar a penetração, né, dos óleos essenciais. E você quer saber uma coisa interessante? Quando a gente isola os compostos dos óleos, você acredita que o efeito alergênico pode piorar? Caramba! Porque, assim, dentro da sinergia intrínseca do óleo, né, que já tem vários compostos, alguns equilibram o efeito alergênico do outro. Só que o que você falou é exatamente isso. Quando você tem um ativo, você consegue gerenciar melhor e estudar melhor ele. Só que quando a gente está falando do óleo essencial, também é legal a gente pensar que um efeito, né, um óleo, equilibra o efeito do outro. Então, por exemplo, se a gente pegar os fenóis, que são bem dermoagressivos, né, uma classe de óleos essenciais, alguns outros que estão dentro deles equilibram os efeitos deles. Por exemplo, o delimoneno, que a gente encontra no limão, na laranja, pode equilibrar o efeito de um fenol, o efeito de um alergênico da canela, o cinnamaldeído. Então, alguns podem equilibrar. Então, para a gente entender que a natureza é uma coisa muito assim, né? A gente nunca sabe qual que vai ser a reação. E é o que você falou, eu sempre cito muito essa coisa do soldadinho, né? Quando a gente tem, por exemplo, hoje mesmo eu falei sobre isso na live. Quando a gente é criança, lá nos nossos, né, primeiros anos, a gente fica muito gripado, tem várias infecçõezinhas, vírusinhos, tal. Por quê? Porque o nosso sistema imune, o nosso soldadinho, como você falou, não tem memória. E aí vem um monte de resfriado, um monte de coisa para o nosso corpo gerar uma memória e na próxima vez ele saber exatamente qual soldadinho que ele vai mandar. Então, no óleo essencial, a minha preocupação, que é uma coisa que eu sempre falo no meu perfil e que é uma preocupação real, é essa questão da longevidade no uso dos óleos essenciais. Porque se eu uso óleo essencial para tudo quanto é aplicação, porque eu acho, nossa, natural, tal, vou aplicar, como que vai ser ao longo do tempo? Como vai ser no longo prazo? Igual você falou, às vezes a pessoa chega e fala, mas eu nunca tive alergia. Opa, mas não é porque você nunca teve que você não adquire. Né? Essa é uma alergia adquirida por conta dos hábitos, né? Igual a gente vê aí de alimentação, de repente a pessoa come um tipo de alimento a vida inteira e chega um determinado momento que ela começa a dar reação. Então, é uma coisa a se pensar mesmo, assim, a se considerar. E como você falou, a questão do carreador, né? Quando a gente usa um carreador, um creme, o que é um carreador, né? Para quem não sabe. Carrear, a gente pode relacionar com carregar, né? Aquilo que carrega o óleo essencial para a pele, né? Que dilui e carrega. Então, a gente tem... o veículo. A gente tem o óleo vegetal, a gente tem o creme, né? E a gente faz a diluição nele para que ele já tenha ação na pele. Então, o óleo vegetal já, de repente, tem uma ação de acordo com a escolha que a gente faz. E ele complementa com os ativos existentes no óleo essencial, né? Exatamente. A maioria dos cosméticos, das formulações, elas são assim, elas são a união de vários elementos e concentrações corretas e equilíbrio da fórmula para a gente ter um efeito e sem um dano, né? Até a gente chama esse dano em medicina de atrogenia, né? Que é quando o próprio remédio te faz mal.
Então, o cosmético ele tem que ter um equilíbrio, né? Por isso que a Dai faz o curso para ensinar esse equilíbrio e por isso que uma médica como eu, a gente faz formulações. Porque ali eu vou, ou eu vou indicar produtos que já são estáveis, né? Cosméticos naturais que já são estáveis, já tem os óleos essenciais, já foram pensados por farmacêuticos. Ou eu vou manipular um creme que ele vai ter, geralmente eu ponho o extrato, a concentração. Eu não ponho um óleo livre, né? E a Dai, no curso dela, ensina lá uma gotinha, ela faz já a sinergia, né? Pelo o conhecimento dela, né? Eu acho que isso é uma boa mensagem que a gente vai entregar na live. Mas assim, as pessoas amam óleos essenciais, elas querem poder usar de alguma maneira. Como é que a gente consegue, assim, para dar um pouco de alento aqui o pessoal que está assistindo, né? Como é que eles podem, assim, alguma dica, como eles podem usar? Bom, eu acho que a primeira coisa, que é o que a gente falou, né, no começo da live, é pensar no objetivo. Então, qual é o objetivo que você busca? Sempre quando a gente tem um objetivo na vida, no trabalho, no objetivo da pele, né? Como os pacientes que chegam até você, elas chegam falando, Letícia, eu preciso de tal tratamento. Então, elas chegam com um objetivo, né? Ou então tem uma dúvida e você fala, olha, vamos alcançar este objetivo. Então, a primeira coisa é definir isso. Ah, Dai, eu quero fazer um tratamento aí para auxiliar na acne, né? Minha pele é muito oleosa, tem muita acne, quero um tratamento. Então, a gente primeiro seleciona os óleos. Quais seriam esses óleos, né? Finalmente, que as pessoas devem estar, meu Deus, fala quais são que eu quero anotar, né? Quais são os óleos aí que a gente pode usar para uma acne, para uma oleosidade? Primeiro, como a Letícia falou, é o óleo essencial de tea tree, né? Que é muito conhecido. Tea tree, melaleuca, né? Tea tree, árvore do chá. É o óleo essencial mais É a conhecido. mesma coisa. A mesma coisa. Ele é um óleo muito multifuncional, muito seguro, muito bom para acne, oleosidade. Então, ele é bem bacana de se utilizar e não tem tantas contraindicações, tá? Existem outros, obviamente, né? Mas eu também não vou citar os que são mais agressivos, porque a gente não sabe quem é o público que vai assistir essa live, né? Uhum. O outro óleo que a gente pode pensar, a princípio, é o próprio da lavanda, né? Por exemplo, uma espinha mais inflamada, aquela coisa que a pessoa não consegue muito encostar no rosto, porque dói, porque afeta. A lavanda, ela é muito calmante, ela é muito anti-inflamatória, então ela é bacana. O tea tree eu gosto mais numa finalização, numa cicatrização, numa coisa mais de finalização mesmo, sabe? Pode combinar os dois também, não tem problema nenhum. Um outro óleo que eu pensaria, né, tem alguns estudos relacionados com o peróxido de benzoíla, né, que é um ativo comum para acne e tudo mais, é o eucalipto globulus. Né, as moléculas do eucalipto globulus são bem interessantes aí para combater espinha, oleosidade também, né, para regular essa oleosidade. Um outro que a gente pode pensar, e aí a gente pode também pensar numa acne que está mais relacionada a uma questão hormonal, a uma disfunção hormonal, alguma coisa nesse sentido, é o gerânio, né, que é um óleo bastante conhecido para questões femininas. Só que ele já é um pouco mais agressivinho, assim, do tipo, se não diluir direito, pode causar uma coceirinha, uma coisinha meio incômoda. Então, não é qualquer pele que vai se dar com esse óleo. Então, são 4 óleos aí que a gente já pensou para acne e oleosidade. Para manchas, por exemplo, né, a gente sabe que mancha é multifatorial, de repente precisa de uma coisa mais invasiva, inflamatória. Então, mas eu vou citar os óleos aqui que de repente atuem na antioxidação, né, como um antioxidante, na inibição ali da tirosinase, algumas coisas assim que podem auxiliar, tá? A gente pode pensar no vetiver, ele é um excelente óleo aí para questões de mancha, de melasma, né, auxiliar uma pele aí mais, para ficar mais viçosa, tá? O espruce negro, ele é rico em acetato de bornila, tem alguns estudos bem interessantes também em relação a ele. O abeto prata também é bem legal. Copaíba, tá? Copaíba bálsamo ou a copaíba destilada são bem interessantes também. Eu acho que para manchas esses já são suficientes. Eu gosto muito de um que é a palma rosa. Né? Uso bastante a palma rosa. Ela tem essa ação também anti-inflamatória, antioxidante, então ela é muito boa, tanto para rejuvenescimento quanto clareador. Eu gosto bastante dela. Exato. Tinha esquecido. A palma rosa ela é muito legal mesmo.
Ela é bem interessante para isso. Ela tem alguns componentes bem parecidos com o gerânio também. É bem legal, assim. E aí a gente pode pensar, por exemplo, uma pele mais sensível, uma pele mais seca. O óleo essencial, ele não hidrata. A gente sabe, né, que o óleo ele não vai fazer uma hidratação, né? Ele vai aí entregar ativos que auxiliem na pele. Então, se for uma pele mais seca, mais sensível, aí a gente tem que tomar cuidado ainda mais na escolha. Então, de repente, um tea tree não é uma boa opção, né? A lavanda já é uma boa opção, porque ela vai dar uma equilibrada na pele. O gerânio também é uma boa opção, porque também gera esse equilíbrio. A palma rosa, como você falou, também gera esse equilíbrio. Então, são óleos que dá pra gente trabalhar. E aí, assim, né? Basicamente são esses. Todos eles de um grau alto ou baixo, vai ter ação aí, uma questão mais de regeneração celular, uma questão de rugas, uma coisa mais superficial que dá para se trabalhar. Aí, o que você tem que pensar, né? Pensando no objetivo, eu falei, então, que a gente tem que pensar qual carreador que a gente vai fazer o uso. Se eu quero um creme, se eu quero um óleo, se eu quero um gel. O que eu procuro pensar é que, assim, quando a gente está falando de um óleo vegetal, algumas peles aceitam bem, outras não aceitam tanto. Cada pele vai reagir de uma maneira. Então, você precisa também pensar em qual vai ser a base e qual é o objetivo com aquele óleo. Porque quando a gente está falando de uma coisa mais superficial, o óleo é perfeito. Por exemplo, uma espinha, uma mancha mais superficial, uma coisa assim. Agora, se a gente está falando de uma coisa mais a nível molecular, uma coisa mais profunda, talvez um bifásico, um creme ou um gel sejam mais interessantes. Se for uma pele bastante oleosa, né, que não gosta realmente de utilizar óleo, você pode entrar com o gel, porque o gel ele não dilui o óleo essencial, porque o gel ele é praticamente água. Mas ele dispersa a ponto de deixar um tempo na pele, secar depois, e aí o óleo fica depositado na pele ali, e o gel seca e tudo bem. Então eu gosto bastante. É importante falar, a nossa pele, ela não permeia tão bem água, ela permeia mais óleo, né? Então, o gel, ele é ótimo para pele oleosa, né? Ele é um veículo, ou sérum, um gel, mas ele tem uma propriedade menor de permeação, né? O creme, geralmente, por ele ser gorduroso, igual os elementos na nossa pele, ele vai ter uma permeabilidade maior. Então, isso a gente tem que ver. Por isso que realmente não tem como fugir, né, de um conhecimento maior. E só completando, quando você fala de óleo e fala do gel base, eles vão juntos fazer uma formulação, né? Então, o óleo essencial ele vai ter que estar sempre unido a outros elementos para ter uma formulação realmente efetiva. Mas pode continuar. O legal, né, quando a gente fala de um creme, por exemplo, é que a gente tem a barreira hidrolipídica. Então, o creme é muito bom, é uma excelente escolha. Por quê? Porque ele tem o óleo e ele tem a água ali numa emulsão equilibrada. E aí você acrescenta o óleo essencial que já combina naquilo tudo. Então, é uma escolha bem legal e, assim, tem pessoas que não gostam da sensação oleosa. Por isso que eu gosto muito de óleo. E eu costumo usar à noite, porque eu não vou, né? Ou então, eu uso também como primer. Antes da maquiagem, eu aplico também na pele e tudo mais. Então, depende da sua realidade, de como que é, né? É legal entender o objetivo e a pessoa justamente por conta disso, né? Então, eu gosto bastante. E aí, a terceira coisa que a gente tem que pensar é na concentração, né? Então, quando a gente está falando de rosto, porque assim, uma coisa é uma formulação manipulada, em que você pesa, em que você, né, calcula de uma forma, como uma formulação mesmo. Outra coisa é uma sinergia que você vai preparar em casa e tal. Então, a gente trabalha com gotas. Mas uma coisa mais correta de formulação, a gente trabalharia com peso, né? Uma balança de precisão. Mas em casa a gente usa gotas. O que a gente pode fazer? Diluir esse óleo essencial em algumas dessas bases dentro da diluição de 0,5% até 1,5%. Dai, quando é que eu passo disso? Isso é uma regra, eu nunca posso mudar, nunca posso mexer? Depende da situação. Porque às vezes, eu não sei se travou para mim aqui, mas... Não, para mim tá normal. Ah, tá normal? Então tá bom. Então, a gente precisa justamente ter esse conhecimento amplo, porque às vezes eu vou tratar uma coisa mais profunda. Então, eu tenho que usar uma diluição maior. Só que a pessoa que está manipulando, que está fazendo aquilo, precisa ter um conhecimento maior do óleo da pessoa.
Uhum. 1,5% até 1,5% significa mais ou menos uma gotinha, o 0,5%, uma gotinha a cada 10 ml ou 10 gramas de base. 1% são 2 gotas e 3 gotinhas, daí 1,5%. Então, meio, 1 e 1,5 é o que normalmente a gente trabalha, porque dá para calcular mais ou menos com gotinhas, né? Então, um frasco de 10 ml de óleo essencial vai render em torno de 250 gotas. Então, é muita, né? Se você for fazer um cremezinho básico de 10 gramas, de 10 ml, você usa uma gotinha, sendo que você vai ter mais 249, né? Então, é bem completo mesmo, bem potente. E aí, a gente trabalha nessa margem